E a ye ye o copo, ye ye monkey ye ye gueo. A 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 ye ye monkey ye ye gueo. E a ye ye monkey ye ye gueo. E a Dabao era uma fé é um o. E uma fé é um o. E uma fé é um o. Bom, estamos aqui mais uma vez na Dandeu Produções. É um prazer imenso. Aqui é a UOR e Fábio Infatumbi, Marco Rodrigues. É um prazer imenso e uma grande oportunidade para todos, né? Para mim também. Hoje eu vou falar de um tema muito bacana, que é a mulher como símbolo do caráter. E antes disso, gostaria que vocês pudessem assinar aí o nosso canal, dar o ok, tocar o sininho, tá? Para poder nos ajudar aí a continuar com os vídeos, né? Então vamos lá. Ifá é a preservação da sabedoria ancestral na cultura iorubá, que fornece orientações sobre como tornar as decisões certas no caminho para o desenvolvimento do bom caráter. Ifá não é uma doutrina de crença, é uma maneira de ver o mundo. Ifá não é uma religião, é um modo de vida. No centro da filosofia Ifá, encontramos o que está na raiz da palavra orixá. Orixá está na constatação da conexão com o caráter Uá. E é necessário prestar atenção a esse conceito. Na raiz dessa pesquisa sobre a natureza do caráter Uá em Ifá, descobrimos que nosso propósito de cultivar o arerê ou o apelê, ou seja, um bom caráter ou feliz. Se você ver a relação entre um homem e o ar, é igual à relação entre um homem e uma mulher. E, portanto, podemos transportar essa recomendação para como os homens devem tratar as mulheres com bom caráter. O Odu Obê Oturá nos diz que Iuá era uma mulher bonita, mas não foi fácil de viver com ela. Pelo contrário, o Odu fala dela como solta, e lasciva, como uma língua venenosa. Depois de muitos anos de casamento, Luminar não pôde mais sustentar sua linda esposa e a dispensou. Como resultado, ele começou a se sentir infeliz e pouco depois dele perder o status com amigos, dinheiro e sua própria felicidade. Quando ele consultou Ifá, ele percebeu que havia trazido essa desgraça e decidiu buscar a bela Iuá. Ele fez ebó para Egungun, a sabedoria coletiva dos ancestrais, e começou a procurar Iuá. Ele foi para os 16 reis do reino em sua busca e finalmente encontrou na casa de Olodjo, no bosque de Egungun, e a levou de volta. Há muitas coisas a aprender com essa história. Mais importante é que precisamos tempo para criar um bom caráter, ou leré uá. Daí o ditado sururu, ou babá irê, uá lerê, a paciência é o pai do bom caráter. O Odu é, portanto, uma advertência contra ser crítico, tanto para nós como para os outros. Aqui temos que abordar e entender a propósito de Eben, que significa sujeira ou resíduo. Essa palavra é comumente usando em referência às coisas de atos
e atitudes, considerando sujo ou inútil. Nesse verso foi falado como uma mulher bonita com hábitos impuros. Nisso encontramos uma divergência contra os atos de pessoas que julgam. Devemos notar que Ifá percebe que a criação do grande projeto exatamente com o suposto ser e quando entramos em condenação, o exercício da migração moral, estamos demonstrando uma falta de compreensão. Com a base em uma percepção distorcida do assunto em questão, vemos isso no reino de Ossan. Ossan é erva, raiz e folha, onde encontramos uma curiosidade semelhante entre o fiterapismo tradicionais de Ifá e a alquimia vegetal do Ocidente. Os primeiros estágios de alquimia concentram-se no que chamamos de encruzilhamento da matéria, onde a morte ou desperdício são extraídos da ciência. Então, dentro de Ifá, tem uma coisa muito importante. Ifá diz que a gente tem que fazer de uma forma que não desperdiçamos o alimento, que um dia poderá faltar. Então, aqui está retratando isso. Do desperdício de derivados, uma essência final é mais peculiar para completar o remédio. Essa mesma preparação é realizada em vários trabalhos para preparação de alguns medicamentos poderosos em que o desperdício da planta pode ser reutilizado e com a ajuda do fogo e virtude final da planta extraída e reintroduzida na medicina. Isso aqui também acontece uma coisa bacana que chama atuar. Já tinha dito isso nos outros trechos. É como nós também, a gente morremos, essa morte vai alimentar toda a terra com nossa carne e depois retornaremos de novo. Da mesma forma são as plantas, que ela pode ser reutilizada, fazendo chá, remédio, pó, entre outras coisas. Depois eu vou falar um pouco mais disso quando for falar sobre essa magia. Se esse paralelismo é aplicar a relação encontrada entre o homem, cresce Euá. Temos de gerar Euarerê. É um processo pelo qual gratuitamente deixamos borrar o resíduo de pura essência de estar cheio de virtude e alegria. E também uma diretriz para não fazer julgamentos precipitados, baseados em opiniões objetivas. Desculpe. Poderíamos dizer que o verso fala de como o caminho, o bom caráter, começa com a aceitação de que somos, incluído o bem e o mal. Somente quando nós aceitamos e podemos nos desenvolver para ter um bom caráter. A Bibolá comenta nas tradições orais de Yorubá em 1975 que possuir o arerê às vezes o que pode ser um fardo, e assim como uma esposa rebelde é um fardo. Mais ainda, quem é dono de o arerê deve cultivá-lo, porque a presença dessa pessoa torna o mundo um lugar melhor. É uma diversidade muito grande para não cair na corrupção, mas ter esperança em enfrentar os desafios com curiosidade e otimismo. Certamente há pessoas que sentem a presença de uma pessoa boa, entre elas com o mal, porque o contraste é tão grande entre o ato alegre de ser hierarquicamente melhor do que a outra. Pela pessoa que possui o arerê, é aquela que não movimenta por ambições egoístas para satisfazer todos os seus impulsos materialistas. Essa é a relação pela qual a humildade, bondade, generosidade e paz de espírito são sempre expressão do bom caráter.
No entanto, apenas as pessoas que possuem o arerê terão tudo, como um provérbio de Ifá diz. Se você tem dinheiro, mas se você não tem um bom caráter, o dinheiro pertence a outra pessoa. A mulher é o símbolo da personalidade e, por causa de sua ambiguidade, que ela percebe participar da mesma natureza, axé do feminino, como o nascimento e o renascimento. Essa manifestação em Osama Meiji representa a ideia da interferência da força sobrenatural das forças do mal no mundo, a de Ogum. Eu poderia dizer que as pessoas experienciam como ameaça e estabelecem a criação como elas realmente são mecanizadas, divinos para alcançar a ordem cósmica como resultado de constante mudança. Por outro lado, encontramos em Osá Meiji a manifestação de doçura, riqueza e a abundância na forma de Oxum. Pode-se dizer que Iwa reflete esses dois padrões da realidade cósmica que se manifesta como personalidade boa ou ruim. Isso não significa que Osá Meiji seja um mal ou do, mas que muitas pessoas têm problemas para perceber os benefícios e os malefícios que estão dentro de cada um. Portanto, reflete ou refletir uma distorção ou degeneração de suas maravilhosas qualidades. Entende-se que a mulher possui essa qualidade naturalmente e também tem o Du no útero, o que significa que o acesso por homem, o Du, é demonstrado por olhar para o seu Iwa. Em ambos os sentidos da palavra, como o seu personagem é como mulher ou esposa. A mulher é, portanto, o centro enigmático de todas as possibilidades, especialmente o culto de Kru. Devemos perceber que nossa fortuna, felicidade, depende inteiramente de como nós aproximamos e entendemos Iwa. O caráter é lindo, é uma maneira de estar no mundo. Esse é o significado da contração de Iwa em Iwa. Iwa em Wa. O modo de estar no mundo. Tem afirmado repetidamente que temos importância relacionada com o caráter e finalmente são aqueles que, como Ebé, Orum, o nosso companheiro do reino dos céus, uma sociedade, uma família, Ocã, o coração, e fé, o amor. O coração e o amor são os alicerces para construir um bom caráter. Isso significa que o centro, Ifá, Ilê e Fé, na verdade contém uma referência sutil, que é uma casa do amor, que é o nosso corpo também, além de uma cidade sagrada. O amor é a base da Ifá, assim como é o casamento e o processo da unidade, a compreensão mútua que visa criar uma unidade através da felicidade baseada no amor. O mesmo acontece com o caminho para entender a interação e a reflexão da felicidade abraçada o Uá. Iwa Orirere. Iwa é um termo que contém uma rica rede de conexão para aqueles que possuem as qualidades descritas como um bom caráter. Vai experimentar toda a bondade da vida. Tal pessoa sempre colhe benevolência espiritual de ambos os poderes dominantes com a sociedade, com o resultado de um elemento harmonioso em todo o mundo. E Verewa dá a direção para a nossa consciência. O Ogum da Meiji diz que nenhum ser divino abençoa um homem sem o consentimento ou o conhecimento do seu próprio Ori.
Ori, intimamente ligado com Iwa, porque Ousua é divindade pessoal, é a alegoria para o seu gênio ou divindade. O Ori fala com a linguagem do ar, em mim, o vento e o coração, Okan. E quando o mundo se afasta da riqueza da sabedoria, tradicionalidade, torna-se mais difícil de compreender as maneiras em que Ori interage com a gente e essa distância provoca uma sensação de perda. Ori é a divindade que é responsável pelo seu sucesso e fracasso na vida. É esse que abre e fecha a porta. E há oportunidades de atos ou sabotagem de rejeitar as oportunidades ou tornar decisões erradas. São causadas por nosso recusa em aceitar as bênçãos. O orixá que nos dá isso pode ser o resultado de sentimentos de infelicidade ou inferioridade, descrença de vergonha ou a autocompreensão. Em suas diversas formas, a Bibolá, em 1975, aponta que, quando escolhemos o nosso Ori no sentido de uma fusão da divindade de consciência guardiã, Ipim ou Catará, nosso destino e fortuna também é escolhido em um caminho específico que deve tornar para a colheita. Os frutos felizes da vida, quando paramos na casa de Adjalá e escolhemos o nosso próprio Ori, o destino de iluminar está presente como Elerim Pim, testemunho do destino. E torna-se dessa ponta da bússola a nossa jornada através da experiência humana. OB Ogundá nos diz sobre os elementos envolvidos na transmissão de seres divinos que optam por experimentar a vida humana. Em Ifá temos recorrente em honra de paciência e a humildade também está aqui. Isso envolve ouvir os conselhos dos anciões, a ser lento e ser nunca para juiz. As negociações Odu sobre vários desafios que enfrentamos, que por sua vez geram eleições e, portanto, torna-se o mapa de nossa jornada no mercado. Toda vez que a gente ouve mercados, é o desenvolvimento de comércio, né? É trabalho, emprego, esse desenvolvimento de nossas vidas, do mundo. Isso significa que nós escolhemos as nossas aprovações e fortunas como seres humanos. Isso também significa que aqueles que sentem ter sido dado um lote infeliz não estão realmente começando sua jornada a partir da perspectiva correta. Para cada obstáculo ou desafio a ser várias opções e pelo menos uma dessas opções nos darão ao nosso destino a realidade nas asas da sabedoria. E G.O.B. nos diz que aquele que é sábio torna-se sábio por seu Ori, e essa é a consequência da abrangência, essas condições maravilhosas da vida na Terra. Com o espírito certo. A sabedoria ainda de mãos dadas com as fortunas, dadas outras conexões e comentários que eu ouvi muito e que não recebe Itã, que termina a iniciação das leituras. Em parte revelado o destino de vocês. Quando termina a iniciação de Ifá, é feita uma leitura do pessoal. Muitas coisas no do pessoal está interligado ao seu destino pessoal. Essa pessoa está envolvida nos aspectos negativos do Irete Meiji, auto-engano, uma relação bastante comum em nosso mundo, onde muitas vezes a culpa, destruição e culpa da tentativa de se sentir bem sobre si mesmo.
Isso é evidente na unidade mais simples da interação social que temos hoje entre casais. Situações que são consideradas difíceis muitas vezes se tornam um veículo para projeto de veneno acumulado. Fora contra a própria é um martírio particular. Em muitos casos, isso leva a danificar o senso de autoestismo e decisões consequentemente piores. Ele começa um círculo vicioso e o sentido de emergir de se perder se torna uma realidade amarga. Tudo se resume a Ori. O conceito de Ori, a integridade, integra-se responsabilidade por restar esse processo. Ele chama de Adyalar, que significa o cão-luz. Foi mencionado esse termo a uma referência para os cães como mensageiro do espírito e da luz, sendo a substância comum que todos nós participemos, portanto, nisso encontramos, desculpa gente, uma referência ao endereço dentro da luz, como um dado que encontramos também em Orixá, sendo codificado em nossas qualidades da nossa consciência. No entanto, a Adyalara é descrito como um bêbado jogado ao léu, um grande jogador e insuportável por isso. Apesar de suas habilidades mágicas e misteriosas e magistrais para esculpir as consciências, muitas vezes ele comete erro ao Uri, deixa queimar demais ou não. E ser demasiadamente macio. Antes de embarcar em nossa jornada humana, vamos para a casa de Adyalar, para selecionar o nosso Ori. Mas a escolha sempre é muito difícil, porque o defeito e as suas condições raramente vão variar. Feminino sagrado. As mulheres são feitas de músicas, sonhos de estrelas, das águas das cachoeiras, das ondas do mar. As mulheres são embaladas de danças, de bate-o-pé, de mãos unidas num canto sagrado. As mulheres são feitas de sonhos, dos sonhos de Olorum, sonhos de amor do filho que ainda virá, simplesmente dos sonhos de sonhar. As mulheres são perfumes das flores do jardim de casa, do campo, das rosas, dos cravos, dos jasmins e dos lírios. As mulheres são pintadas de arco-íris, de cor do mar, do céu infinito, com nuances de mata pincelada de fogo. As mulheres são belas, são feras, são doces, mas não se engane. As mulheres nos deram a vida, nos conduz por ela e nos faz brilhar. As mulheres nos acalentam e nos fazem ninar. As mulheres são rubros de sangue que sabem ser armadas, ferozes e felinas. As mulheres são água que flui, são fogo que queima, terra que sustenta e o ar dos seus sonhos. Um tributo ao feminino do Uauó e Fabumi Fatumbi.